Prezados alunos e alunas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É um grande prazer para mim poder retornar aqui a este programa e poder agora, com muita alegria, lecionar para vocês a disciplina de grego bíblico, que é a disciplina que vai nos projetar para a língua antiga, em uma das línguas antigas em que a Bíblia foi escrita. Se vocês estão lembrados da disciplina de bibliologia, segunda disciplina do curso, lá foi estudado que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, estão lembrados? Que foi escrito no hebraico, Antigo Testamento e trechos dele no aramaico, e que o Novo Testamento então foi escrito no grego, sendo que houve a tradução do Antigo Testamento, do hebraico e aramaico para o grego, na época do Império Grego, Alexandre Magno. E eu falarei alguma coisa novamente aqui, né, nessa disciplina. É muito importante essa disciplina. É uma disciplina fantástica. É algo que nos transportará para a época de Cristo e antes ainda do Novo Testamento, onde o povo falava o grego. É muito interessante. Só que, de antemão, eu já peço aos alunos que essa disciplina, para que ela seja efetiva na vida de vocês, para que o aluno saia sabendo ler e escrever o grego, precisa, enquanto essa disciplina estiver sendo lecionada, precisa praticar diariamente a leitura e os exercícios que serão passados. Caso contrário, vocês não conseguirão ter um aproveitamento nessa disciplina, tá? Então nós temos que fazer esse acordo. As outras disciplinas, vocês têm a aula, fazem o exercício, fazem as pesquisas que precisam e se preparam para a prova. Só que essa aqui, se vocês deixarem para a última semana, escrever o alfabeto grego, ler um texto grego, é claro que na prova não vai ter leitura, mas isso é para o dia a dia de vocês, como futuros teólogos. É bom ler o grego, aconselho a comprar uma Bíblia em grego, é bom saber escrever pelo menos na questão da transliteração, tá? Então eu convido todos vocês a virem nessa aventura que é estudar uma língua original, vamos dizer assim, da Bíblia, né, em que a Bíblia foi escrita, que é o grego. Então deixa eu apresentar a nossa disciplina. Ela está dividida em 4 unidades didáticas, ou seja, 4 aulas, sendo que a primeira aula nós estudaremos uma introdução, a origem da língua grega, conhecendo o alfabeto grego. Nós vamos na primeira aula com calma, mas vocês têm todo o período até chegar na segunda aula, na qual a gente recomenda que seja uma vez por semana, aliás, uma aula por semana, na média, vocês pratiquem o grego e as atividades de pesquisa e fixação. A segunda aula, nós vamos aprender as vogais gregas, é importante as vogais, assim como na nossa língua portuguesa, não existe palavras praticamente só com consoantes, diferentemente do hebraico, que o hebraico original mesmo não tinha consoantes, ela foi acrescentada, elas foram criadas e acrescentadas como sinais no hebraico. Mas enfim, não é o hebraico, né? O grego. Vamos ver as consoantes gregas, a forma ou a formação de sílabas, e aí a gente já começa a encaminhar para a leitura. A acentuação grega é importante e tem algumas características bem peculiares. Praticamente todas as palavras gregas levam acento, vocês vão ver. Pontuação, que eles são os mesmos sinais que nós temos na nossa língua portuguesa, no entanto o significado é diferente da pontuação. E fica as atividades de pesquisa e fixação. Na terceira aula, quero falar para vocês sobre a transliteração e textos para leitura. E nós vamos praticar a leitura aqui em aula. O aluno vai conseguir acompanhar e depois ele vai conseguir estudar, ler
sozinho um texto bíblico em grego. Pode ter certeza disso. E por fim, na nossa última aula, eu vou mostrar para vocês como usar o conhecimento do grego adquirido na aula. Porque vocês não vão aprender a traduzir, não vão poder aprender a fazer as declinações, ou poderíamos dizer, as conjugações verbais. Vocês não vão aprender a questão de sujeito, as pessoas, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, os tempos verbais gregos. Não vai dar para a gente passar isso aí. Isso aí é aqueles cursos alongados que se faz de grego, 2, 3 anos. Vocês vão ter uma aula. E nessa aula do bacharelado, do nosso curso livre, eu quero que vocês saiam escrevendo o alfabeto grego e lendo. E com esse conhecimento, com o auxílio de dicionários, de texto interlineares e de bíblias em grego, vocês consigam fazer uma exegese, uma hermenêutica de qualidade para a vida e atividade de teólogos, que vocês logo, logo serão, se assim Deus permitir. Tá? Então vamos em frente nesse desafio abençoado. Então deixa eu fazer uma introdução. Aqui está a introdução e abaixo dela está a transliteração. Vocês vão ver que transliteração é diferente de tradução. Já gravem isso. Transliterar é simplesmente eu substituir as letras. Você está vendo aqui introdução. Cada letra eu substituí por uma letra hebraica. Ou melhor, grego, tá? Estou dando aula de grego, não hebraico, tá bom? Então vejam só. O I, que é o nosso iota, o N, que é o nosso ni no grego, o T, que é o nosso tal do grego, o R, que é o nosso ro, é assim mesmo, ro do grego, e é muito interessante. O O, no caso aberto, é o ômicron, o delta, que é o D, o Y, que é o D, e aí nós não vamos encontrar o cedilha, né? Não encontraremos o cedilha no grego, mas vamos encontrar a letra que mais se aproxima dele, que é o xi, né? Que tem o som aproximado do cedilha, e depois eu finalizei deixando o alfa fora, que é o A, botando só o ômega, que é o O também, porém ele difere. Veja que nós temos dois, deixa eu usar a seta aqui, ó, dois Os na palavra, já gravem isso. Sempre o ômega vai estar no final de uma palavra grega. Nunca você vai encontrar o ômega no meio da palavra. Aí existe o ômicron, que é outra expressão da letra O. Vamos lá então. Nosso conteúdo se limitará no aprender a escrever e ler o grego bíblico. Ah, mas eu quero montar frases. Até você vai poder montar frases, mas você não vai saber colocar o sujeito, não vai saber colocar o verbo, porque nós não vamos estudar. E para que eu possa colocar um verbo, eu preciso conhecer não o alfabeto, eu preciso conhecer o vocabulário grego. Desde as letras são diferentes. Vocês podem ver que nós precisamos aprender letras diferentes, um alfabeto diferente, uma pronúncia diferente e palavras com sentido diferente. Então eu preciso aprender o vocabulário grego para eu poder montar por exemplo, se eu for ler uma palavra e essa palavra grega for cardia, eu já associo a uma palavra conhecida minha no português. Cardíaco. O que quer dizer um cardíaco? Problema onde? Coração. Então, quando eu encontrar uma palavra num texto grego que diz cardia, eu sei que ele está se referindo à palavra coração. Mas para isso eu preciso conhecer. Eita, mano!
mas para isso eu preciso conhecer o vocabulário, né? As palavras gregas, e isso demanda tempo. Vamos em frente. Nossas aulas serão muito práticas e o aluno deve se dedicar a realizar os exercícios diariamente. Se vocês não se dedicarem, eu vou dizer uma coisa para vocês: muito pouco vão aproveitar do grego. Simplesmente vai entrar num ouvido e sair no outro, e vocês serão teólogos, mesmo que em curso livre, que não sabem nem sequer ler uma palavra em grego. Vai ficar feio realmente para o teólogo. Então, vocês serão pessoas diferenciadas no sentido de ter um conhecimento bíblico e teológico. Terão então que saber o grego, ao menos ler e escrever alguma coisa. Use um caderno e lápis para praticar. Pegue um caderno, alguma coisa, pratique. Faça anotações e pratique as lições diariamente. Tem que ser diários. A partir de agora, todos os dias vocês devem recitar. Vou dizer assim, recitar o alfabeto grego. Quando vocês começarem a ler, todo dia separe um texto para ser lido. Ah, mas eu não tenho. Eu vou dar um caminho para vocês baixarem, ou pelo menos ter acesso de forma online, no Novo Testamento grego, onde você abre todo ele ali e todo dia abra, leia um parágrafo, um versículo melhor, ou leia um livro todo, pratique o grego. E escreva também, mas sempre inicie por pronunciar o alfabeto. Reserve um tempo diário para praticar, eu diria assim, uns 5 minutos é suficiente para você praticar. 5 minutinhos. Tá? Não precisa mais do que isso, é claro. O bom seria uma meia hora, mas 5 minutos você lendo o grego, você já fica em condições. A origem da língua grega. Vamos trazer esses dados históricos, né? Para depois nós entrarmos no alfabeto grego, conhecer ele, ver como se escreve, e aí limitamos a nossa aula por hoje aí, para que a carga não fique muito grande. Vamos nos resumir aos 5 períodos da formação e evolução do idioma grego. Não vamos lá na gênese do grego, já vamos pegar os 5 períodos formados que existe na história. Primeiro período, período de formação do grego. É conhecido como período primitivo do grego. Foi falado entre os anos de 1500 a.C. até 900 a.C. Algumas gramáticas gregas podem trazer a uma variação nessas datas, mas isso não nos interessa muito. Por isso que eu coloco aqui aproximadamente entre 1500 anos começou antes de Cristo e foi até os 900 anos antes de Cristo. Lembrando sempre que antes de Cristo os anos vêm diminuindo até zerar em Cristo. Período clássico do grego daí. Período entre os anos de 900 a.C. a 330 a.C. Nesse período desenvolveram-se as obras literárias famosas, tais como a Ilíade e a Odisseia de Homero, e mais tarde destaca-se a figura de Platão. Então, esse período clássico do grego, ele foi falado até 330 a.C., mais ou menos, e essas figuras, e eu coloco ali alguma explicação no conteúdo de vocês, né, dessas literaturas filosóficas famosas aí de antes de Cristo, que até hoje são lidas e estudadas a ponto de buscar essas literaturas. Período koiné, esse é o período que nos interessa. O grego em que a Bíblia foi escrita é denominado de grego koiné. Esse período inicia em 330 a.C., com as conquistas de Alexandre Magno, e vai até uns 330 depois de Cristo. Em 250 a.C., o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego koiné, surgindo assim a Bíblia Septuaginta. Isso aqui já é assunto estudado. Estão lembrados que na disciplina de bibliologia foi estudado o que é a Septuaginta,
o que é a Vulgata Latina, o que são as versões da Bíblia, as traduções da Bíblia, sendo a primeira delas colocada no ano de aproximadamente 250 a.C., em que o Antigo Testamento, do hebraico, do aramaico, por determinação de Alexandre Magno, que então era o Império Grego que estava dominando o mundo, fosse feito então a tradução daquela Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, e aramaico para o grego. Assunto estudado, não vamos nos ater novamente nesse ponto. Mas então esse é o período Koiné, período que nos interessa. O Koiné foi a língua usada na escritura do Novo Testamento. Este é o grego que nos interessa para o nosso curso, o Koiné. Tá? É bem certo que Jesus falava o aramaico, os discípulos falavam aramaico, mas também falavam o grego, a ponto de eles escreverem todo o Novo Testamento em grego, porque era uma língua universal o grego koiné. É denominado de koiné por ser um adjetivo grego que significa comum, mas não era um comum pobre, uma linguagem pobre, vamos dizer assim. Era um comum porque o povo falava. Hoje, por exemplo, nós poderíamos comparar ao inglês, que diversos lugares do mundo hoje, se você chegar falando inglês, alguém vai falar e vai te compreender. Assim era o grego koiné. O mundo habitado naquela época tinha suas línguas oficiais, como por exemplo Israel, naquele período de Cristo, ali Judá, falava-se o aramaico, mas também entendia-se, falava-se e escrevia o grego koiné. Mas a língua oficial era o aramaico. O koiné era falado do dia a dia, né, do povo, era a fala do dia a dia. Então não era um grego dos grandes pensadores, era um grego do povo, mas não um grego pobre, como eu disse para vocês. Era um grego conhecido aí de todo o povo. Depois desse período, 330 depois de Cristo, veio o período bizantino. Da divisão do Império Romano até o seu fim, de fato, que ocorreu com a conquista de Constantinopla em 1453, ou seja, poucos anos antes do descobrimento do Brasil, o grego falado foi o chamado grego bizantino. Não nos interessa esse período. Período do grego moderno. O grego moderno, língua oficial da Grécia e do Chipre, que é uma ilha, né? Só vocês também já estudaram a geografia bíblica e foi falado, foi lecionado para vocês as línguas gregas da Grécia, das ilhas, aonde, aliás, o idioma daquela região onde fala-se o grego, que é o grego moderno agora. Tá? Difere em muitas formas do grego antigo e é falado por cerca de 14 milhões de pessoas. Eu acredito que um número deve se aproximar agora de uns 20 milhões de pessoas que falam esse grego moderno. Não é mais o grego koiné, não é mais o grego bizantino, que o bizantino foi uma sequência praticamente do koiné. Resumo da história da formação e desenvolvimento da língua grega. Esse quadro que vocês têm também no conteúdo de vocês, ele é bem fácil de ser entendido. Vejam só que o período formativo, cerca de 1500. O clássico está aqui de 900 até 330, e aqui surge lá em 200 e pouco, 250, surge a Septuaginta, que o símbolo da Septuaginta é esse número 70 em romano, por ter sido 70 eruditos que traduziram a Bíblia, enfim. Depois, aí vem desse período 330 a 330 depois de Cristo, ó, aqui já está o Novo Testamento, é o grego koiné. É esse grego falado nessa lacuna, nesse espaço de tempo que nos interessa. O bizantino e o moderno, para a nossa aula, não nos interessa. E assim eu passei para vocês uma introdução à origem da língua grega, que tem a ver com o Império Grego, né?
de Alexandre Magno, e agora nós vamos mergulhar no grego propriamente dito. Grego koiné. Conhecendo o alfabeto grego, então. Vejam só, eu já coloquei ele aqui para vocês têm no conteúdo. Eu espero que vocês tenham impresso esse conteúdo, os alunos que estudam efetivamente pela plataforma à distância do nosso curso, na nossa plataforma EAD, que vocês imprimam o conteúdo, para que possam então acompanhar. Nós não iremos ler o grego, as letras maiúsculas. Isso vai dar uma certa dificuldade quando encontrar um nome próprio nos textos bíblicos, que vai estar a letra maiúscula e a gente vai ficar perdido. Mas aí vocês usam aí o conteúdo que eu passei para vocês e no ladinho tem, tá? A pronúncia é a mesma, então no momento que você aprender a pronúncia minúscula, vai ser a mesma pronúncia maiúscula. É só questão de identificar a letra. Então vamos ver aqui. Tá? Aqui está o alfabeto como um todo. Aqui está as letras gregas. A forma, a escrita, né? Por exemplo, o alfa, escreve-se assim, o alfa no grego. E aqui está a transliteração. Ou seja, alfa, a pronúncia. Eu vou substituir as letras gregas pelas letras do nosso alfabeto. Isso não é tradução, é transliterar. E aqui está a representação gráfica dela, equivale ao nosso A. Então, a alfa equivale ao nosso A. Depois aqui vem na outra coluna as outras letras até nós chegarmos no ômega. Já ouviram falar na Bíblia, principalmente no Apocalipse, porque ele é o alfa e o ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra, dizendo que ele é o princípio e o fim, o início e o fim, tá? Se referindo a Cristo. Então, como que nós vamos fazer? Hoje nós vamos aprender a pronúncia e depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Como que eu escrevo, como que eu devo fazer com o meu lápis, com a minha caneta, a escrituração do alfabeto. E aí vocês vão praticar. Quando vocês forem praticar escrever o alfa, vocês já vão ler de preferência em voz alta. Alfa, beta, gama. Nós vamos ver isso com calma, tá? Para que na próxima aula a gente já consiga formar sílabas e na próxima ler textos. E é possível fazermos isso. Depende muito do aluno. Então vamos lá, vamos começar com a primeira letra. É importante que o aluno saiba identificar a letra, visualize para poder ler. Então, vamos lá. Alfa, você pode ir acompanhando aqui. Se quiser acompanhar aqui na transliteração, melhor. Mas o importante é a pronúncia agora. Alfa, e vocês veem que ele inicia, o alfa inicia com o A, né? E é equivalente ao nosso A. Então, vamos lá. Alfa. Repete comigo. Alfa. Ok? Segunda letra é beta. Beta. Que equivale ao B. Ó, o beta, olha o jeito que é. A primeira letra do nome da letra é a letra que ele equivale. O B. Esse aqui é o gama. Gama. E equivale ao nosso G. Então, cuidado para não confundir isso aqui com o Y. O gama é um G. Então, vejam que essa é uma exceção. Gama não tem a letra, é uma letra diferente da G. Mas a pronúncia gama, que inicia com G, já diz que é a letra G. Delta, vamos lá, pronuncia comigo. Delta. É o nosso D. Aqui nós temos um dos E's. Dá para dizer que esse é o E. É o E aberto. Então, até ele é parecido com como fazer um E da nossa gramática, né? Então, a pronúncia dele é epsilon. Epsilon. E já dá para ver que é um E
epsilon. Quando você for escrever uma palavra grega que o E é aberto, você vai usar o epsilon. Por que eu digo isso? Porque nós temos um outro E, que é o E fechado, que logo vamos chegar nele. Esse aqui, que é difícil até de escrever essa letra, é o zeta. Zeta, repete comigo, zeta. Zeta quer dizer o quê? O Z. Só que ele não vai ser lá no final do alfabeto como nós temos no nosso. Ele já vem aqui logo no início. Tá? Agora observem essa letra, muito cuidado para não confundir ela com a letra N, porque não é. Ela é outro E do alfabeto grego. É o eta. Então, quando você for ler, escrever uma palavra que o E é fechado, você não vai usar o epsilon, porque o epsilon é um E aberto. É assim que você vai descobrir quando usa um e quando usa o outro. Nesse caso aqui é o eta, que é uma palavra, um E fechado. Tá? Agora nós temos duas representações da letra TH. E a pronúncia dele é teta. Bota a língua entre os dentes e fala teta. Tá? Então são essas duas representações. O mais comum é encontrar essa aqui. E é o mais fácil também de fazer ela. Mas o aluno precisa saber que esse aqui também equivale ao teta e vai aparecer nos textos do Novo Testamento quando formos ler. Em seguida vem o iota, que seria equivalente ao nosso J, ao nosso I. Vocês vão observar que não tem a letra J no alfabeto grego. Então você substitui pelo iota. Então a pronúncia é iota, que quer dizer o I. E também substitui aí o nosso J. Então, repete comigo, iota. Depois vem o capa. Vocês observem que o capa também equivale à letra K. Então, capa, a letra K. Iota, vamos voltar um pouquinho. Começa com I. Letra I. Teta, TH, ou T sozinho até. Tem uma outra letra mais à frente, que é o T, mas às vezes ele aparece sozinho. Enfim, aqui nós temos o lambda, que é o L. Então o lambda é um Y, vamos dizer assim, invertido. Então tem que gravar. Lambda. Depois nós temos essa letra, que é o Mi, que é o nosso M, já está parecido com o M, né? Então é mais fácil de nós identificarmos. Depois nós temos o Ni. Não confundir essa letra com o nosso V, porque é um V do nosso alfabeto. Mas no alfabeto grego ele corresponde à letra N, Ni. Depois nós vamos começar a ler. Vamos ler novamente só esse lado aqui, ó. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, capa, lambda, mi e ni. Tá? Agora, o que eu recomendo ao aluno? Que pare a aula, volte um pouquinho e ouça novamente quantas vezes for necessário para você poder pronunciar. Se aprendeu a pronúncia, faça sozinho. Pratique até que isso esteja na sua mente. Vamos para outra parte do alfabeto grego. Essa é a letra mais difícil que nós temos de escrever no grego, que é o xi. Então vocês vão ver ali que tem um xi, né? Mas a pronúncia é xi, como se fosse em táxi, o xi do táxi. Então não esqueçam, porque isso dá uma diferença muito grande na pronúncia. Não é xi, até porque nós temos uma outra letra que a pronúncia é xi. Então é xi. E vocês observem que é bem diferente de escrever ela.
essa corresponde ao nosso X. Depois, nós temos o primeiro O, ou O, do alfabeto grego, que é o ômicron. Quando a palavra vir com O aberto, então ele vai ser escrito com esse o ômicron. E quando o for no meio da palavra, no início até mesmo, se caso aparecer uma palavra com início da vogal O, vai ser sempre esse O aqui. O outro O, que é o ômega, sempre no final de palavras. Podemos esquecer isso, tá? Vamos lá. Seguindo aqui, o ômicron. Depois nós temos o pi. Então, não confundir essa letra com o R do nosso alfabeto. É o pi, aquilo que nós estudamos na matemática, estão lembrados? Alfa a gente usa na matemática, o delta a gente usa em fórmulas, né? E o pi também nós usamos na matemática, já são letras conhecidas. Então, pi. Depois nós temos aqui o ró. Então, não confundir o ró com qual letra do nosso alfabeto? Exatamente, a letra P. Praticamente a mesma letra nossa, letra P. Mas aqui no alfabeto grego ele corresponde ao R e se pronuncia como ró, né? Depois nós temos aqui duas letras que é o nosso S, que é o sigma. Então, sempre esse sigma que nós temos aqui, sempre ele vai aparecer no final de palavras. E esse sigma vai estar sempre no meio de palavras. Então, nunca vai acontecer de um sigma, parecido até com o nosso S maiúsculo, né, estar no meio de uma palavra grega. Apareceu no meio, vai ser, ou no início, caso tenha uma palavra que inicia com sigma, esse aqui. Essa inscrição parece um ozinho. Seguindo aqui, depois vem a letra T, que é a tal. Não confundir, estão lembrados, com o, deixa eu pegar aqui, o teta, que é o TH. Aqui é a tal, inclusive a cruz, uma das cruzes que existia, ela era no formato da letra T grega. Mas isso é outro assunto. Depois aqui nós vemos o nosso Y. O I. O Y. Tem que fazer o biquinho lá, que a gente diz do francês. O Y. Ele equivale a duas letras do alfabeto. O Y ou a letra U, correspondendo ao nosso alfabeto. Então é o Y. Depois nós temos a letra Fi. Então são dois Fs, duas representações de F. Qualquer uma dessas pode aparecer no texto. O que mais aparece é essa aqui. E se você puder optar, opte sempre por essa aqui, que é mais fácil de escrever do que essa outra. Mas o aluno precisa saber que essas duas letras Fi aparecerão no nas palavras, que pode representar o PH, Pi. Já ouviram falar em palavras que têm o PH, como antigamente se escrevia farmácia com PH, mas se lia farmácia, é disso daqui que vem. Tá? Ou F simplesmente. A outra letra do nosso alfabeto é o X. Agora sim a pronúncia é X, mas não é o X. Então você não pode confundir essa letra, a letra X, como sendo o X. Porque o nosso X no grego é o Xi. Estão lembrados aqui em cima? Xi. Essa letra mais estranha que tem de ser escrita. Na verdade, desenhada, né? Que a gente tem que aprender a escrever todas essas letras. Depois vem a Psi. Essa letra aqui, ó, Psi, que é o PS. Psi. O Psi é o símbolo de uma ciência. É o símbolo da psicologia. Por isso que inicia com psicologia. Psi. Tá?
E por fim, vem a última letra do alfabeto grego, koiné, que é o ômega. Por falar do ômega, ele pode aparecer tanto no meio das palavras quanto no final. A única exceção que nós temos é o sigma. Tá? Deixa eu voltar aqui e deixar bem esclarecido para vocês isso. Tá? A única exceção que nós temos é o sigma. O sigma, nesse formato aqui, que é o S, só vai aparecer no final de palavras. O ômega pode aparecer no meio, no final, aonde a palavra exigir um O mais fechado. E aonde exigir um O aberto, então já falei para vocês, aí entra o ômicron. E um O fechado entra o ômega, independente da colocação na palavra. Somente o sigma é lá no final. Nesse formato aqui. E no meio da palavra e no início é esse formato. Ok? Essas são as particularidades do grego. Agora deixa eu falar algo importante para vocês. Você tem que pegar uma folha e começar a escrever. Escrever alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, e vai indo. Até você saber escrever, o aluno precisa saber escrever o alfabeto, porque se ele não souber, como que ele vai escrever uma palavra? Ou ler até mesmo uma palavra. E ele precisa saber pronunciar, porque depois é simples. Se eu pegar o beta, que é uma consoante, e colocar o alfa no lado dela, quando eu for ler, vai dar o que? Beta e alfa vai dar o que? Ba. É simples daí. Né? Ou se eu botar o gama e no lado do gama o alfa, eu vou ler Ga. É simples, monta as sílabas. Então, quando eu for olhar uma palavra e eu ver que tenho o beta e o A juntos, e o alfa, melhor, eu já vou ler Ba. Mas eu preciso conhecer as letras, tá? Então, vamos lá. Vamos juntos agora ler pausadamente o alfabeto grego do início ao fim. Acompanhe aqui a seta. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi e ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, xi, psi e ômega. Ah? Então, é tranquilo. Só que quem está tendo contato pela primeira vez com o grego, parece um monstro isso daqui. Mas é só você praticar. Vocês têm aí no conteúdo de vocês, né, o alfabeto com a transliteração, com a pronúncia, o nome da letra. É só praticar. Porque na próxima aula nós já vamos começar a ler. E praticando, conhecendo isso, é fácil. Tá? Então vamos lá, agora um pouquinho mais rápido, eu quero que vocês me acompanhem. Vamos lá então. 1, 2, 3, foi. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, xi, psi e ômega. Então, a partir de agora, todos os dias,
todo momento. Faz um papelzinho, leva junto, tem uma folga, vai praticando o alfabeto. Vai praticando, escreva ele. E por falar como escrever, deixa eu mostrar para vocês aqui uma dica. Então vocês pegam uma linha, um caderno com linhas, né? E vocês vão observar que existem letras que obrigatoriamente, ó, tem partes dela que tem que ficar abaixo da linha. Isso é importante. Vejam que várias letras tem pedaços dela que tem que ficar abaixo da linha, ultrapassar a linha de baixo, a base da onde vai ser escrito, para que o grego seja escrito corretamente. Então, como que eu faço o meu alfa? Eu venho de cima para baixo e faço essa perninha aqui, o alfa. Então, vocês têm que pegar numa linha e ir até o fim escrevendo alfa, alfa e pronunciando alfa, alfa, alfa. Teve dúvidas? Olha no caderno de conteúdo de vocês a pronúncia que está colocado ali. Depois você vai fazer o beta de baixo para cima, ó. Subiu e faz o beta. E vai escrevendo até o final da linha, dizendo beta, 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 até que memorize. Depois vem o gama. Vocês observem que o gama também, você vai começar agora de cima para baixo, vai passar a linha, vai fazer uma voltinha aqui e subir. E vai até o final da linha, gama, gama, gama e gama. O delta, a mesma coisa, você vai começar daqui e vai subir e vai terminar lá em cima, né? É meio gordinho a letra, ó. Realmente isso aqui. E termina lá em cima, parece um patinho gordo, bem redondinho. Essa aqui é o nosso delta e vai até o final da linha, dizendo delta e desenhando ele, delta e escrevendo ele. Depois vem o nosso E aberto, que não temos dificuldade de escrever ele. Começa de cima para baixo e vai pronunciando epsilon, epsilon, epsilon. Agora aqui o zeta já tem um probleminha, tá? Então você vai fazer essa perninha primeiro, aqui em cima, e depois alonga e faz essa outra perninha, passando a linha que dá a base da escrituração. E vai pronunciando até o fim. Zeta, zeta, zeta e zeta. E vai indo. Depois nós vamos ver o nosso eta. Não é o N. Vejam só, é um N nosso, do nosso alfabeto. Porém, a perninha, a segunda perninha dela, passa a linha. É importante que passe a linha, que aí vai diferenciar da letra N nossa. E esse aqui é o nosso eta, que é o E fechado, né? Eta. Pois nós vamos aqui para o nosso teta. Vocês veem que aqui está as duas representações do TH, teta. Essa aqui é mais complicada. Você tem que fazer essa perninha aqui. E essa outra você faz um O e um traço no meio. Mas o aluno precisa saber escrever as duas letras. Pois vamos para uma letra bem simples, o iota. Vejam só que é um I com uma perninha para o lado. E é o iota, corresponde ao nosso I. O capa é um K. Não há dificuldade aqui. K. Capa, que é o nosso K. O lambda é um Y invertido. Começa aqui e depois puxa essa perninha. Y invertido. Lambda, que é o nosso L. Depois nós vemos o nosso M, que é o Mi. Perninha do M aqui. Para baixo da linha, subiu, faz como se fosse um U aqui. Um M um pouquinho diferente. Dá uma aparência de M já quando a gente olha, né? Esse é o nosso Mi. Aqui depois temos que ter cuidado. Não é a letra V, mas sim o Ni. Essa é a letra N. Ni. E aí vai até o final fazendo assim, escrevendo Ni, Ni, Ni. E vai memorizando, não tem outro jeito. Depois vamos para o nosso Xi, que é o nosso X. É a mais difícil, como disse para vocês. Vocês vão fazer uma perninha e vão repetir essa perninha aqui, ó.
e depois faz a mesma letra do sigma. Dá uma olhadinha aqui, ó, o sigma. É como se aqui em cima do sigma eu colocasse duas perninhas. Tá? Então essa é a nossa xi e vai até o final. Xi, 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 é o nosso x. Depois vem uma letra tranquila, o ômicron, ômicron, uma bolinha, um O, ômicron. Lembrando sempre que quando ele aparecer nos textos em grego é para ser pronunciado aberto, ômicron. Depois nós vamos para o nosso pi. Vejam que esse aqui não é o R, cuidado com isso. Pi. O pi equivale à nossa letra P. Então vai escrevendo até o final da linha e pronunciando, de preferência em voz alta. Pi, pi, e vai indo. Depois vem a letra R, que é o nosso, que é no grego o Ró. Ró. Não é o P. Cuidado com isso aqui. Tá? Cuidado. Então você sobe e faz a bolinha parecida com o P, mas não é o P. Dá para ver que tem uma diferenciação aí, que é o R nosso, o Ró do grego. Depois vem a representação, a letra sigma, os dois, né? Aqui existe aquela particularidade que eu falei para vocês, corrigindo a questão do ômicron e do ômega que eu havia falado num primeiro momento. Essas duas podem estar colocadas em qualquer parte da palavra. Já para o sigma é regra. Essa forma de sigma é sempre no final de palavras. E essa forma de sigma, que é o nosso S, vai ser no início ou no meio, né, da palavra. Sigma. E vai escrevendo as duas formas que tem e pronunciando em voz alta. Depois vem o tal. Tal. Você faz primeiro esse travessãozinho em cima, depois desce. Tal, que é o nosso T. E depois vem a letra Y. O I, como eu disse. O Y, que equivale ao nosso Y ou o U. Parece o quê? Uma letra U. Parece um V também, tem que ter cuidado. Mas ele pode representar aqui o Y também. Depois nós vamos para o Fi. O Fi tem duas representações. Estão lembrados que eu falei? Então tem essa que você faz assim e essa outra que é uma bolinha com um traço no meio. Vai acontecer logo no início que o aluno vai confundir essa letra com essa aqui. Não vai saber se ele está lendo teta ou se ele vai estar lendo o fi. Porque ele vai colocar na mente, é uma bolinha, um O cortado ao meio. Só que essa na horizontal e essa na vertical. Então acaba confundindo isso. Depois vem o nosso Xi, que é o X. Só olhem os detalhezinhos dessas perninhas e desse traço reto. Não é um X normal, como a gente costuma fazer, lembrando que as duas perninhas passam da linha, vão além da linha. Penúltima letra é o Psi, né? Que é o símbolo da psicologia, parece um tridente. Mas você vai fazer isso aqui, você vai fazer o Y, estão lembrados aqui? Um Y com um traço no meio. Olha o Y aqui, ó. Não é o mesmo? Mesmo. Se eu botar um traço aqui no meio, transformou-se num Fi, ou melhor, num Psi. E por último, então, vem o nosso ômega, que aí, então, é essa letra aqui, bastante conhecida já, nossa, o ômega. Lembrando que o ômega, o O, tem duas representações e pode estar contido em qualquer parte da palavra. Assim, vocês peguem esse conteúdo que está no conteúdo de vocês e observem as letras aqui, procurem seguir. Façam ela bonita, façam ela caprichada, porque senão depois vocês não vão entender o que está sendo escrito. Para que a gente finalize a nossa aula, vamos fazer
uma leitura novamente, todos nós juntos. Então vamos lá. No 3, vamos começar. 1, 2, 3. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, teta, melhor, eta, teta, iota, capa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, fi, xi, psi e ômega. E assim a gente tem o nosso alfabeto grego aí já na ponta da língua. O que vocês podem fazer, ele pode ser cantado também. Existe uma forma de gravar ele cantado, mas aí é uma forma que não ajuda muito, ajuda didaticamente para você memorizar as expressões. E aí você vai num ritmo cego, vamos dizer assim, só pela melodia. Nós não queremos levá-los a esse ponto. O aluno tem que ver a letra e saber. Mas observem aqui, ó, alfa, beta, gama, delta, epsilon. A partir daqui, ó, dá uma sequência de tons parecidos, ó. Zeta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho. Ó. Zeta, eta, teta. Viu? Zeta, eta, teta. Iota, capa, lambda. Aí olha só. Mi, ni, xi. Ômicron, pi, rho. Então, uma das partes que mais o aluno memoriza é essa aqui, pi, rho. Porque é uma palavra no cotidiano nosso, né? Pirô. Então, é o pi e o rho. Pois sigma, tau, y é o fi, xi, psi e ômega. E vão praticando. Tá? E assim, prezados alunos, nosso primeiro contato com o grego, né? Nós chegamos ao final. Vejam as atividades de pesquisa e fixação no caderno de vocês. Façam o que consta ali para que vocês memorizem bem o alfabeto grego. Até a próxima aula, aonde nós já começaremos a ler palavras. Mas vocês têm um bom tempo até lá para aprender as letras, o alfabeto grego. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus permitir.